Olá, meus amores, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero, em Jesus, abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, muito obrigada pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovam e o nosso coração se alegra porque nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, essa live é sua, a minha vida também é sua. Permita, Senhor, me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos, porque o Senhor sonda os corações, sabe qual é o alimento desta manhã que eles precisam, Senhor. Então, em nome de Jesus, o que eu não souber expressar em palavras ou em gestos, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amores, estou viajando, mas deu certinho. Estou aqui, achei um lugarzinho bom para falar com vocês, então a live de hoje está garantida, graças a Deus. Bom dia, Marielle, bom dia, Luzimar, minha querida. Bom dia, Juaris Aquino. Hilda, muito obrigada pela presença. Bom dia, Hugo. Bom dia, André Luiz. Verinha, bom dia. Souza, Tiago Souza, bom dia. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Francisco. Obrigada. Oi, Fátima, Maria de Fátima. Bom dia, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Lu Gomes. Osley de Paula. Sejam bem-vindos, que a graça de Deus seja derramada sobre sua vida e Deus me ajude aqui a ser útil para a sua vida hoje. 1 Coríntios 14, versículo 10. 1 Coríntios 14, versículo 10, se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar. Oi, Catinha! Obrigada, querida, por estar aqui. 1 Coríntios 14, 10. Há, sem dúvidas, muito tipo de vozes no mundo e todas elas fazem sentido. Tem uma outra versão que fala assim, há sem dúvida, né? Há vários tipos de idiomas no mundo e todos os idiomas fazem sentido. Talvez não faz sentido pra gente que não conhece a língua dos outros países, né? Mas faz sentido para aquele povo, faz sentido para aquela cultura. Então, esse texto de 1 Coríntios 14, 10, só falando um pouquinho do contexto, Paulo estava falando para as pessoas de Corinto sobre a importância de falar em línguas, se era importante, se não era muito importante. Ele só estava dizendo, gente, é melhor falar 5 línguas que você entende, 5 palavras que você entende, do que ficar falando um monte de língua aí que você não entende, né? Estava falando sobre o dom de línguas, mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Hoje eu quero falar com você, conversar com vocês sobre 4 tipos de vozes. E esse texto me pareceu, tá certo que tá falando sobre dons de línguas e tal, mas eu quero usar esse texto para falar o quanto tem vozes que fazem sentido, mas tem uma voz que não faz sentido nenhum. Então, 1 Coríntios 14, 10, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: há sem dúvida muitos tipos de vozes, há sem dúvida muitos tipos de idiomas no mundo, e todas elas fazem sentido. Então eu quero conversar com você sobre isso. Existem 4 vozes principais que nós ouvimos: a nossa voz, a voz de Deus, a voz do diabo e a voz das pessoas. E eu estava estudando agora de manhã e orando e eu pensei, a nossa voz faz muito sentido quando a gente começa a pensar nas coisas que a gente precisa fazer. Porque a gente analisa as probabilidades, a gente analisa as possibilidades. E faz sentido, às vezes, quando a gente ouvir a voz da nossa cabeça, né? Voz da minha cabeça, 4, 5. O pessoal às vezes fala, de onde você tirou isso? Voz da minha cabeça. Então, às vezes, na nossa cabeça existe a nossa própria voz. E a gente vai sempre na direção das probabilidades, do que está fazendo sentido. Então, sempre quando a gente vai ouvir a voz da nossa cabeça, sempre quando a nossa cabeça está dizendo, quando nós estamos dizendo algo para nós mesmos, são coisas que fazem sentido. Sempre quando alguém vem falar alguma coisa para você também, o que os outros pensam, o que os outros acham, faz sentido.
Parece que faz sentido, não é? Quando as vozes das outras pessoas vêm falar alguma coisa, te aconselhar, te dar uma sugestão, parece que faz muito sentido, porque as vozes dos outros também consideram as probabilidades. E a voz do diabo também consideram as probabilidades. E a Bíblia fala que só existe um que é onisciente, onipresente e onipotente. Este um é o nosso Deus. Então, o único que conhece todos os cenários é Deus. O diabo conhece apenas 2 cenários. 3 cenários, o passado, o hoje e o fim dele, que sabe que ele já está condenado. Ele quer levar o máximo de gente possível para a condenação com ele. Então, o que Satanás, a voz de Satanás, ele apresenta para nós algo que faz sentido, que faz todo sentido. Então, eu quero apresentar isso para vocês. Essas 4 vozes. 3 vozes da nossa cabeça, as vozes das outras pessoas, a voz do diabo, todas elas fazem sentido. A gente analisa e fala, faz sentido. Mas a voz de Deus, que é a voz que eu e você temos que ouvir, não faz sentido. Não faz sentido algum. Porque Deus, ele não fica ali considerando as probabilidades humanas. Quando todas as probabilidades humanas acabam, as possibilidades, Deus vem e chega com o milagre. E como que nós vamos alcançar o milagre no final de todas as nossas probabilidades, de todas as nossas escolhas? Como que a gente consegue chegar perto dos milagres de Deus? Ouvindo a voz dele. E às vezes a voz de Deus, na maioria das vezes, não faz sentido. Abraão que o diga, né, gente? Abraão que o diga. E tem um texto muito bonito lá em Romanos, que fala sobre Abraão, é Romanos 4,17. É muito, muito bonito esse texto. Ele fala assim, está falando sobre Abraão, né? Dando o exemplo que Abraão obedeceu a Deus. Aí estava falando assim, ele creu, no 17 fala que Abraão creu naquele que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Deus já chama as coisas que não existem como se já existissem. Porque Deus conhece, já esteve lá no seu futuro. Ele já sabe quais são os caminhos que eu e você temos que trilhar, as escolhas que eu e você temos que fazer para chegar lá onde ele já esteve, preparando o nosso milagre, preparando para nós o nosso futuro. Mas o que acontece? Nesse meio de caminho, existem as outras vozes. E que se nós não tivermos uma comunhão com Deus, se nós não conhecermos bem o nosso pastor, a gente vai ouvir as outras vozes. A gente vai seguir as vozes da nossa cabeça. E por causa de muitas vezes, por causa do que as pessoas pensam, por causa do que as pessoas vão falar de você, você fala, mas é muito louco isso que eu estou vivendo. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar? Hoje eu quero dizer para você, aquieta seu coração, sabe? Lembra de Abraão que obedeceu a Deus no momento da sua vida onde estava tudo certo na vida dele. Ele era rico, ele tinha dinheiro, a família dele estava tudo certinho. E de repente Deus falou, olha, você vai sair daqui, você vai deixar essa família, eu vou te dar uma outra família. E você vai ser pai de uma grande nação. E se você observar, for ver a história de Abraão, ele passou de deserto em deserto. E quanto mais ele viajava, ele ia pelos caminhos que Deus mandava, mais parece que diminuía a probabilidade, a possibilidade dele ser pai. Só que ele não sabia que quanto mais ele obedecia, mais perto do milagre ele estava. E Abraão creu contra a esperança. No versículo 18 de Romanos 4, fala que Abraão creu contra a esperança. Aquelas pessoas, as pessoas que o cercavam, as pessoas que passaram pela vida dele, não acreditavam que ele ia ser pai de uma grande nação. E ele creu contra essa esperança. A esperança das pessoas era que ele não seria
um pai de uma grande nação. E Abraão creu contra a esperança das pessoas, contra a esperança que estava... A esperança que tinha se apresentado para ele. Ele resolveu crer na voz do Deus que tinha o chamado para aquele propósito. E crer contra a esperança é você aquietar o seu coração e as outras vozes que estão na sua cabeça. É lógico, talvez o que está se apresentando para você não faz nenhum sentido, mas se você está perto, se você tem uma comunhão com Deus, se você tem um devocional aqui no Palavras Curam, se você lê a palavra, você vai ver que faz sentido para a sua vida, faz sentido para a sua história. Pode não fazer sentido nenhum a voz de Deus para os outros, mas para você faz todo sentido. E Deus cuida de cada um de nós individualmente. E Ele sabe da sua história, Ele sabe qual é o caminho que você precisa percorrer. Então não se preocupe com as vozes da sua cabeça. Não se preocupe que às vezes a nossa cabeça fala, mas o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo? Aquieta essa voz. Sabe? Aquieta a voz do diabo na sua cabeça que fala que você não é para esse tempo, que você não é para viver isso, que você tá maluco, sabe? Que não é para você. Aquieta a voz de Satanás dizendo que você não é capaz, que você não tem condições, que você não tem força suficiente, você não tem dinheiro suficiente, você não tem saúde suficiente. Aquieta a voz do inimigo que está dizendo, olha o que você fez no passado, você não vai viver isso porque você fez isso, porque você fez aquilo, olha, você não merece isso. Isso é a voz do diabo. Aquieta essa voz e repreende em nome de Jesus. Aquieta as vozes das pessoas. Imagina, você é doido. Você é louco, por que você vai fazer isso? Isso aí você vai... Não tá certo. Se o que você ouviu foi a voz do seu bom pastor. É a voz do seu pastor. Pode não fazer sentido para ninguém, mas faz sentido para a sua história. Faz sentido para a sua história. Nós precisamos fazer calar as outras vozes, porque a única voz que vai salvar você, que vai resgatar você e que tem o poder de trazer à existência coisas que você nunca imaginou existir, é a voz do seu papai, é a voz do seu pastor, é a voz do nosso amado Senhor. Samuel, quando foi escolher lá o rei Davi, fazia tanto sentido. Aqueles irmãos fortes, bonitos, de boa aparência. E Deus falou, Samuel, você está olhando para a aparência. Você está olhando para o que faz sentido ter um rei forte, bonito. Eu vim para confundir a cabeça sua, Samuel. Olha só, não é para você olhar a aparência. Eu quero que você olhe o coração. É para você olhar o coração. Porque eu não julgo que as pessoas mostram na aparência, eu julgo a intenção do coração. E nessa família aí de Jessé, só tem um que tem o coração do rei que eu quero para Israel. O nome dele é Davi. E Davi se apresentou sem nenhuma probabilidade de ser rei, sem nenhuma possibilidade. Estava lá cuidando das ovelhas, mas era o único que tinha um coração com as motivações que Deus queria. Talvez você está num lugar onde muitas pessoas acham que não vai dar certo, mas Deus está olhando. Não está olhando para probabilidades. Deus está olhando para o seu coração. E Ele olhou para o seu coração e se agradou das motivações do seu coração. E é você que Ele escolheu para estar nesse lugar. Pode não fazer nenhum sentido, mas faz todo sentido para a história que Deus já construiu para você. E Noé, gente, Deus mandou Noé construir uma arca. Que sentido que faz isso? Faz sentido nenhum. E a gente sabe que muito do que a gente crê, muito do que a gente acredita hoje, passou pela história de Noé. Jesus, você quer uma coisa que menos faz sentido do que Jesus, sabe? Jesus, toda a história dele, mas tem uma coisinha que Jesus fazia quando ele curava, que não faz sentido nenhum. Se ele é Deus, se ele é 100% Deus e é 100% homem, ele sabia o que as pessoas queriam. Por que Jesus, quando ia curar alguém, falava assim, olha, o que você quer que eu te faça? Chegava para um cego e falava, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Sabe? Jesus sabia o que aquele cego precisava. Não fazia sentido nenhum aquela pergunta. Não fazia sentido para as pessoas que estavam ali. Não fazia sentido para os discípulos, às vezes, não fazia nenhum sentido. Até para o próprio cego não fazia nenhum sentido. Mas a cura,
O mundo todo veio a existir através de confissão, da palavra, da confissão. Na nossa confissão tem cura, na nossa confissão tem obediência quando nós confessamos, quando nós falamos o que o nosso mestre manda, quando Deus manda. Então Jesus manda dizer para você: o que você quer que eu te faça? Abra seu coração, verbalize, coloque diante de Deus, fala: Senhor, não faz sentido, parece que o meu sonho parece que é algo que é impossível, mas você está falando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que ressuscita mortos, aquele que olha para o que não existe e fala como se já existisse. Romanos 4:17, ele chama as coisas que não existem como se já existisse. Sim, Lu Gomes, este é o nosso Deus. Salmo 23, ele renova as minhas forças. Salmo 23, versículo 3, acho que foi ontem que a gente falou sobre isso, né? Ele renova as minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça, porque ele honra o nome dele, por honra do nome dele, porque Deus não é homem como eu e você para mentir, e nem filho de homem para que se arrependa. Por que às vezes a gente fica inseguro porque as probabilidades estão confusas, acabaram as possibilidades? Por que nós ouvimos as vozes da nossa cabeça, as vozes das outras pessoas e a voz do diabo? Porque nós estamos olhando nas possibilidades, nós estamos olhando nas probabilidades, e tem um Deus que honra o nome dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou, ele vai fazer. Mateus 4:4 fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então você precisa mergulhar para você se defender dos ataques dessas outras vozes na palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Esse dia eu fiz a propaganda para vocês do aplicativo da Bíblia, a mensagem narrada pelo Homem de Ferro. Outra vez estou fazendo propaganda aqui. Se você quiser o link do Spotify, na legenda, nos comentários dessa live, fala: eu vou te mandar o link do Spotify dessa Bíblia Mensagem. Gente, é incrível. Eu posso estar num dia assim muito angustiado, eu posso estar angustiada, eu posso estar assim num dia terrível, onde as dores e as acusações e as vozes da minha cabeça estejam altíssimas, colocando a minha alma num cárcere privado de dor, de angústia, de ansiedade. Se eu coloco aquela Bíblia para falar, eu começo a ouvir a palavra de Deus, e eu posso garantir para você uma coisa: pode ser até a genealogia. Esses dias eu estava ouvindo fulano, filho de fulano, ciclano, filho de ciclano, mas é tão gostoso ouvir a palavra de Deus. Você pode estar ali angustiado, você começa a acalmar sua alma, a aquietar seu coração, sabe? E você acaba que você vai sentindo ali, você vai sentindo ali um conforto, um consolo. E o que você está ouvindo não é nada sobre ansiedade, não é nada sobre a sua angústia. Talvez você esteja ouvindo uma história que não tem nada a ver com a sua, mas porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta para ele vazia. E a palavra de Deus, ela é cortante como uma espada de dois lados, né? De dois gumes, que corta dos lados. Ela penetra no nosso, até a nossa medula, e nos abraça e nos tira do cárcere, nos tira daquele lugar. A palavra de Deus, ela é viva, e ela está pronta para poder tirar você de qualquer lugar de dor e angústia que você tiver. É o livro vivo, é o livro do milagre. E aqui está falando no Mateus 4:4 a resposta que Jesus deu para Satanás quando começou a provocar ele com vozes, tentando ele para que ele fugisse do propósito que Deus tinha colocado ele. Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A voz de Deus sempre dará para mim e para você milagres no final da obediência. Quando nós obedecemos em ouvi-lo, Deus sempre tem milagres nas mãos dele, esperando para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E para terminar essa live, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para as igrejas. Diz às igrejas. Quem tem ouvido, você acabou de ouvir
Ouve o que o Espírito Santo está dizendo para você. Você tem ouvido voz da sua cabeça, você tem ouvido a voz de Satanás te acusando, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não pode porque você pecou, porque você é sujo, porque você lá atrás você fez aquilo que você não deveria ter feito, e Jesus está dizendo: vem a mim, eu já te perdoei, eu morri na cruz do Calvário para te limpar e purificar de todo o seu pecado, de toda a injustiça. Você tem que fazer calar as vozes das pessoas. Quem é que paga a sua conta de luz? Quem paga a sua conta de água? Quem é que paga as suas contas? Nenhuma dessas vozes vai te resgatar do lugar que você está aí hoje, vai te salvar. A única voz que não faz sentido, se você ouvir a voz de Deus, pode não fazer sentido nenhum. Você acha meio coisa de maluco. Mas, Fernando, olha só o que Deus jogou na minha mão. Será que eu dou conta? Dá. Porque a única voz que pode trazer você salvação, te resgatar e que não te acusa. Porque se você está com alguma voz acusando na sua cabeça, não é a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, é pensamento de paz e não de mal, para dar para mim e para você um futuro. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Muito bom estar aqui com você. Eu sei que você já colocou na live aí, eu quero o link lá do Spotify. Não é aqui na live, gente, eu não posso colocar o link aqui. Mas nos comentários dessa live você vai colocar eu quero o link, ou então só eu quero. Eu vou pegar o link, vou lá no seu nome, vou no seu direct e coloco o link da Bíblia, a mensagem, narrada pelo homem, o dublador do Homem de Ferro. Eu não sei o nome desse dublador, gente, mas alguns sabem o nome dele. Meu filho sabe, eu só sei que ele dubla o Homem de Ferro, e Deus usa muito a voz desse homem para me ajudar. Eu ouço a palavra de Deus mesmo, gente, eu ouço a Bíblia quase que o dia inteiro. Se você ver lá o que é que eu escuto, eu escuto lá no meu Spotify, é mais a Bíblia. Porque aí você fala assim: mas Fernanda, por que você é muito crente, né? Você é muito espiritual? Não, gente, o contrário, é porque eu preciso de mais. Acho que eu sou a que mais preciso nesse mundo de ouvir a palavra de Deus, por isso que eu escuto muito. Não é porque eu sou santa demais ou espiritual demais, não. Acho que é que eu preciso demais. Se você precisa como eu, vamos criar essa cultura aí de ouvir a palavra de Deus. Escreve no comentário da live que eu vou deixar gravada no Instagram, tá bom? Daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutinhos a live já vai estar lá. Escreve nos comentários lá do post, tá bom? Diga eu quero. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Eita, tô esquecendo de orar. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada pela tua voz. Nos ajude a reconhecer a tua voz e seguir a tua voz, porque o Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos do seu rebanho e do seu pastoreio. Aquieta a voz da nossa cabeça. Em nome de Jesus, repreendo toda a voz do diabo sobre as nossas cabeças, sobre o nosso ouvido. Limpa, Senhor, nos purifica, Senhor. Nos faz ouvir apenas a tua voz, porque a sua voz pode não fazer sentido, mas é a única que nos traz salvação. E agora, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você estiver com alguma enfermidade física agora, coloca a mão aí. Eu ministro cura sobre você agora, em nome de Jesus. Mas se a sua dor é na alma, você está com o coração quebrado, está com as suas emoções aprisionadas, seja liberto, em nome de Jesus, seja liberta. Que todas as correntes que te prendem se quebrem, se partam agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo. Tchau, tchau. Coloca lá nos comentários, eu quero o link do Spotify, da Bíblia. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Um cheiro. Tchau, tchau.